Olá, a outra. Ficou falando da minha sobrancelha, a minha neta. Espera aí, deixa eu colocar aqui em grade para ver todo mundo. Isso. Porque fica todo mundo pequenininho, eu não gosto. Eu gosto de olhar para o rosto da pessoa também. E eu não gosto de colocar também, ficar sem imagem, não, sabe? Bom, gente, então hoje nós vamos ver a explosão da mediunidade, né? Vamos iniciar fazendo a nossa prece para o estudo da noite de hoje. Pai amado, gratos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudarmos ensinos do nosso Mestre Jesus, que veio nos trazer as suas leis, Senhor, e a forma pela qual devemos agir, que é de acordo com a sua verdade, com a sua luz e com o seu amor. Obrigado, Senhor, pela companhia desses nossos amigos espirituais, gratos a eles também por estarem sempre conosco nos estudos, nos intuindo, nos animando a continuarmos sempre em frente. Ó Senhor, nosso coração está em festa toda vez que nos sentamos, nos reunimos para falar sobre suas leis, para falar sobre o nosso Mestre Jesus. Que possamos assimilar esses estudos e utilizá-los na nossa vida cotidiana, tornando-se hábitos adquiridos em estarmos sempre voltados ao bem, ao amor e à prática da caridade. Esteja conosco, Senhor, nesse estudo e em todos os estudos em que nós estivermos perseverando com a força de vontade, em procurar buscando não só o nosso progresso, mas com o progresso de toda a humanidade. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Como todos sabem, hoje, quinta-feira, às 17h30, certo? Falei o horário correto? Certo. O novo horário, 17h30, estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel, sendo que às quintas-feiras estudamos a segunda parte, os ensinos de Jesus. Os nossos estudos de hoje serão sobre a explosão de mediunidade. Explosão de mediunidade é o título desse capítulo. Em Cair Bar Schutel nos traz Lucas, no capítulo 11, versículo de 21 a 22, mas eu vou pegar nosso Evangelho, nosso Novo Testamento, onde abriremos Lucas, no capítulo 11, versículo 14. Para podermos perceber qual é o contexto dessa citação que Cair Bar faz dos versículos 21 e 22. Então, vamos ler tudo, do 14 ao 23. Ele estava expulsando um daimon, que era mudo. E segundo o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, daimon é o deus pagão,
é a divindade, é o gênio, é o espírito, é o mau espírito, é o demônio. Então, são as essa divindade, nesse deus pagão, é um gênio, é um espírito. Então, Daimon não tem essa, essa interpretação que se deu pela Igreja Católica, como demônio. Mas eles utilizavam dessa forma para que entendessem, né, naquela época. Tá? Era a forma usual de se falar. Falando, fazendo referência ao deus pagão. Então, ele estava expulsando um daimon que era mudo. E sucedeu que, ao sair o daimon, o mudo falou. Então, era um mudo, uma pessoa que estava muda. Jesus expulsou, né? Ele evangelizou esse espírito e o mudo falou. E as turbas, desculpe, maravilharam-se. Mas algum dentre eles disseram: em nome de Belzebu, chefe dos daimones. Bom, Haroldo nos diz que quando ele fala Belzebu, era Baal-zebubê, senhor da habitação. Refere-se a um deus filisteu, ao qual Acasias, filho do rei Acabe, nós estudamos isso com a Rose há algum tempo, né? No início dos nossos estudos online, teria consultado no oráculo, está na segunda de Reis, capítulo 1, não, 1, capítulo 1, versículo 2. Gente, eu estou com uma dificuldade para ler as letrinhas miudinhas. Apesar da reprovação do profeta Elias. Então, ele consultou o oráculo, apesar de Elias ter reprovado essa consulta. Era conhecido como príncipe dos maus espíritos, de onde se originou seu nome, Senhor da habitação ou da morada dos maus espíritos. Então, toda essa nomenclatura adquirida com outras configurações, vamos dizer assim, foi dada mais tarde, utilizando-se desses deuses pagãos e colocando-se uma outra figura, fazendo-se, formando-se a ideia de um outro ser, né? E outros, testando, buscavam junto dele um sinal do céu. E ele, sabendo os pensamentos deles, disse-lhe: todo reino dividido em si mesmo está deserto, e cai casa sobre casa. Se também Satanás está dividido em si mesmo, como permanecerá de pé o seu reino? Porque dizeis que por Beelzebu eu expulso daimones. Por que dizeis que por Beelzebu eu expulso daimones? E se eu expulso os daimones por Beelzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Então, o que Jesus está querendo dizer aí? Eles próprios expulsavam daimones, né? Porque Jesus é que expulsava por Beelzebu, certo? Então, isso já era uma prática, né? É uma prática deles, vamos lá. Por esta razão, eles terão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso daimones pelo dedo de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Quando o homem forte e armado guarda o próprio pátio interior da residência, seus bens estão em paz. Esse pátio interior é o pátio da residência. Então, na explicação desse pátio da residência, é um espaço descoberto ao redor de uma casa, cercado por uma parede, onde ficavam os estábulos. É um aprisco,
É um pátio de uma casa, é o pátio interno das habitações de pessoas prósperas, porque eles tinham seus animais, né? Seus cavalos, seus camelos, certo? Então, eles guardavam esses animais nesse pátio, nesse estábulo, dentro do próprio cercado na sua própria casa, né? Aqueles abastados, certo? Porque no normal lá era andar a pé mesmo. Hum, Nas residências orientais, geralmente construída em forma de quadrado, havia um pátio interior descoberto, bem como um pátio exterior, uma espécie de varanda. Esse vocábulo também pode ser utilizado para se referir à residência ou palácio como um todo. Uma residência, uma casa. Então, ele está falando, olha só, quando o homem forte, armado, guarda o próprio pátio interior, seus bens estão em paz. Ele guarda, ele toma conta, né? Atacando, porém, o mais forte do que ele, quando o vence, tira-lhe sua armadura e distribui os despojos dele. Gente, o que é isso que Jesus está falando? De atacar, né? Da armadura. Aquela época era muito comum. Ele falava exatamente sobre o que eles conheciam bem. Quando ele fala em atacar, ele quer dizer assim, atacar repentinamente, vir sobre, vir em cima, sabe? Mas vir inesperadamente. Inesperadamente. O termo é utilizado nesse contexto, em sua acepção técnica, militar de ataque inesperado, repentino. Olha, era uma técnica militar naquela época, esse ataque repentino. Então, Jesus continua falando, né? Quando ele fala sobre esse homem forte armado, atacando, porém, mais, no 22, atacando, porém, um mais forte do que ele, quando o vence, tira-lhe a armadura. Então, ainda, quando vence, quando conquista, quando domina, quando subjuga, quando submete, quando prevalece. O termo é utilizado neste contexto também em sua acepção técnica militar, fazendo referência a um ataque bem-sucedido, o qual o inimigo é completamente subjugado, vencido, dominado. E quando ele fala da armadura, é a armadura completa de um soldado. O escudo, a espada, a lança, o capacete, o elmo, um colete ou uma couraça. Ele está falando em termos técnicos militares. A gente vê como é, né, a pedagogia do nosso mestre, né? Incluindo tanto os instrumentos de defesa quanto os de ataque. É um termo técnico ligado ao exército de modo em geral, em especial ao exército romano. E quando ele fala do despojo do inimigo vencido, quer dizer, as suas armaduras, as suas armas, a armadura completa, eles eram retirados. Assim que o inimigo era vencido, retirados por quê? As armaduras eram feitas de metal. O metal tinha um valor muito grande. Então, quando eles venciam o inimigo, eles tiravam tudo que tinha dele de valor. Então, até parece que Jesus está falando assim, de um assunto que não tem nada a ver, mas tem a ver no contexto. Tá? E ele continua no 23. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Então, vamos ver o que Cairbar
utilizando é, essa passagem que Lucas narra, falando sobre isso, que o homem valente, bem armado, guarda sua casa, os seus bens estão seguros, mas quando sobrevier outro mais valente do que ele, né, o inimigo, quando ele for atacado, de repente, certo? E ele for vencido, ele vai perder toda a armadura em que confiava e vai repartir os seus despojos, vai repartir tudo aquilo que ele tem ali na hora de valor. Então, o Carre Barchuta inicia assim. Parece-nos chegar o Amiga, tempo. amiga, dá licença, boa tarde. Eu Boa entrei tarde. atrasada porque eu fui no oftalmologista. Estamos Nós na estamos parábola de na, qual? Que eu me perdi aqui. Por os ensinos. gentileza. Segunda parte, os ensinos, explosão de mediunidade. Explosão de... Explosão de mediunidade. Tá bom? No meu livro, que tem essa capa aqui, essa edição aqui, o meu livro é na página 284. Tá ok? Muito bem. Então, vamos continuar. Estamos no primeiro parágrafo, tá bom? Parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar os seus direitos alienados pelas seitas parasitárias, que têm mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Cremos que essa manifestação, mesmo em seus primórdios, será o grande acontecimento do século, assinalando uma nova etapa de progresso espiritual para os povos e as nações. A explosão da mediunidade, assinalada nas Escrituras como grande fator das manifestações espíritas, não só entre crentes, mas entre descrentes, não deixará de realizar-se, e o tempo vem próximo em que os religiosos de todas as religiões, católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo judeus intransigentes, ver-se-ão forçados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira. Enquanto o homem valente, ele pega esse pedaço das falas de Jesus. Enquanto o homem valente, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando lhe sobrevém outro mais valente do que ele e o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, é algo que vem para fazer o cumprimento da lei que ele fala aqui, olha. Ele fala sobre a explosão da mediunidade assinalada nas Escrituras. Então, o cumprimento de uma coisa que vai acontecer, quer você queira, quer não. Quer você esteja a favor ou quer você lute contra. Então, não haverá doutrina, não haverá religião que segure isso. Porque é da vontade de Deus, é a lei de Deus sendo cumprida. E as Escrituras, como a gente leu, até nós estudamos nas aulas anteriores, nós estudamos É chegados os tempos, né? São chegados os tempos. Deixa eu ver. Os sinais dos tempos. Nós já estudamos isso antes. Os sinais dos tempos. Os sinais já estão vindos há um bocado de tempo, né? E sabemos que não é o nosso tempo, que o tempo de Deus é diferente do nosso.
Mas o que ele diz? Quando esse homem valente for vencido. Então, são as regras, as leis serão cumpridas, certo? Mesmo que você lute quando é. Se você está cuidando do seu cadinho, do seu pedaço, guardando, né? Armado, guardando os seus bens, mas quando o inimigo vem de repente, sem você esperar, ele acaba te vencendo. É isso que ele está falando. Em relação à explosão da mediunidade, em relação aos tempos previstos, desde as Escrituras. Então, é algo que Jesus já vinha nos falando há muito tempo, pelos profetas, né? Por aqueles que escreviam essas Escrituras, que faziam esse registro, porque é a lei de Deus passada pelos povos, por gerações a gerações. Porque o progresso é inexorável, como eu gosto dessa palavra. O progresso é inexorável. Se temos de chegar lá, no final, né, no objetivo que Deus tem para a gente, que sermos espíritos puros, perfeitos, né, dentro da nossa perfeição, né, relativa, né, em relação a Deus, querendo ou não querendo, você vai ser puro. Se agora você está procurando se desenvolver, progredir, muito bem. Mas se você não está procurando, você não quer nem saber, nem ouvir falar, vai progredir de qualquer forma. Né? O nosso mundo está fadado a ser um mundo superior. Né? Chegarmos lá no mais alto grau da escala, não é isso? Fala, Ana. Eu estou lembrando a minha filha, que ela não queria ir para a escola de jeito nenhum. Aí, quando terminava as férias, que voltava a aula, nossa, era uma choradeira, eu não quero ir para a escola. E eu ia arrastando ela pelo caminho, sabe? Para levar ela na escola. E eu chegava, eu empurrava ela, falava, você vai. Entendeu? Isso foi, ó, anos, todo ano era essa novela. Aí hoje, graças a Deus, ela é formada, né? Trabalha. Bom, eu sou suspeito para dizer, né? É uma ótima profissional, né? Mas graças à insistência, vai por bem, vai por mal. E assim é a gente, né? O espírito. Vai chegar uma hora que ele é obrigado, né? A progredir. Aí em frente. Progredir. Vai ter que ir arrastando na base do Isso. sofrimento, né? Vai perdendo os despojos todos, Sim. né? As armaduras, as armas, perde tudo, de defesa, de ataque. É o nosso orgulho, né? Nosso egoísmo, Isso. as nossas armas. Vai caindo de um jeito ou de outro. De outro. Não tem jeito. Tem que cair. Então, continuando aqui no quinto parágrafo. Esta doutrina, em seu cumprimento, realizará, sem dúvida, o mais alto desiderato espírita, solucionando a questão religiosa, obscurecida pelos mercadores da fé e pelo menosprezo das gentes para com as coisas espirituais. A mediunidade, que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas, terá a sua manifestação espontânea. E então, sobrevindo uma nova luz, luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal, a sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais de auxílio recíproco, que a comunicação do espírito lhe facultará. Então, naquela pergunta no Livro dos Espíritos, né, se o espiritismo é religião do futuro,
que lhe é respondido, não o futuro das religiões, né? Não a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Mas por quê? Porque a doutrina espírita fala da caridade, fala da comunicação com os espíritos, fala das nossas reencarnações, né? Então, todos que a gente já percebe que algumas pessoas de outras religiões, quando a gente conversa certos assuntos, fala algumas coisas bem parecidas com a nossa. Ah, não, só que para nós isso aqui não é assim, é assado. Mas a pessoa já fala naquele assunto. Fala em espiritualidade, né? O amor ao próximo. Todas elas são iguais nesse item, certo? Então, o que nos falta? Nos falta, querendo ou não querendo, praticar a lei de amor. Que essa que é a síntese de tudo, certo? Nos tratarmos todos como irmãos. Como nosso Jesus falou, fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, né? Então, o momento atual, ele está falando 1928. O momento, mais ou menos, né, gente? O momento atual denuncia uma ação decisiva do alto para resolver o problema. Não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes, sob as sólidas bases da verdadeira fraternidade. E ele lá embaixo é uma notinha do editor. É o que atualmente se vem cumprindo. Isso em 1976. Quer dizer, Carribá escreveu em 28, o editor aqui, ó, dá uma notinha que está se cumprindo em 1976, e a gente agora, 2022, já tem uma outra visão. Porque tem acontecido, eu acho que aceleradamente. Porque realmente, de 28 para cá, né? 928 para 2022, muita coisa mudou e mudou absolutamente É rápido. quase um século. E quase um século. Rapidíssimo. Olha as mudanças assim. Nossas gerações, a nossa geração foi, acho que mais viu mudança assim de um século para o outro, não é? Verdade. E ele fala aqui: falamos desiludidos da unificação das crenças, pois é impossível que os guardas fiéis da fé avoenga, presos como estão aos interesses do mundo, possam render-se mesmo à evidência da palavra viva. Então, mesmo eles repetindo aquelas coisas que eles repetem, sem dar o verdadeiro sentido da verdade que está ali, né? Deturpando as verdades. Mesmo eles defendendo aquelas ele diz aqui, guarda da fé avoenga, todos aqueles... Ih, gente, perdi a palavra. Seria dogmas. Era isso mesmo. Todos aqueles dogmas, eles vão defender, mas no final eles vão ter que se render. Porque vai ser tão explícito que não tem como, é o que a gente estudou há pouco tempo, né? Vai se sentir a minoria e vai ficar vexado de não ter ido naquela... de não ter
concatenado suas ideias de acordo com essas ideias que Jesus nos trouxe, essas novas ideias, né? Aquela época, umas novas. Mas aí, amiga, já está acontecendo, sim. Isso em outras, na religião católica, eu vejo que a minha filha é muito participativa, e até os padres, os carismáticos, né, que assim dizem, né, eles mudaram a homilia deles. Mudaram. E é o que ele está falando. A unificação das crenças não ocorrerá. Mudou. Tem gente que ainda defende esses dogmas, certo? Mas ele diz assim: falamos desiludidos da unificação das crenças, pois é impossível que os guardas fiéis da fé avoenga, presos como estão aos interesses do mundo, porque eles estão presos aos próprios interesses materiais, certo? Possam render-se mesmo à evidência da palavra viva. Mas isso, eles estando contra, não quer dizer que não vai acontecer. Vai acontecer, apesar deles. A resolução desse problema vital não está afeta ao homem, é a obra do céu. E o céu, em todos os momentos difíceis da humanidade, tem feito sentir a sua ação, por vezes de modo violento, o que não é dado ao homem prever. Mais uma prova aí. Alguém previa a Covid-19? Não, que vai existirão, era coisa assim como se fosse invenção, né? Fantasia, coisa de imaginação fértil, um vírus tomar conta. Nos filmes cinematográficos, né? Na cinematografia. Mas ninguém esperava uma Covid. Com certeza. Não faltou filme com epidemias dessas, assolavam o inteiro, né? Que a gente já teve filme dessa, mas jamais a gente podia imaginar que a gente ia passar nesses 2 anos, por esse período tão difícil, né? Dessa contaminação toda. Né? E agora, não que tenha acabado, mas agora nós estamos mais tranquilos do que estávamos há 2 anos atrás. Ou seja, e o que aconteceu com esse homem valente de armadura? Certo. Só do seu dia. Pois é. As máscaras caíram, né, digamos assim, né? Muita coisa mudou. O foco da humanidade na ciência. De que forma? Que era uma coisa que não era tão valorizada, né? Foi a ação que o céu fez sentir. Isso é obra do céu, porque é da lei. E todo mundo colocando o vírus como vilão da história, né? E no final das contas, o vilão somos nós mesmos, né? O vírus foi um instrumento para mostrar para a gente como a gente é, né? Exatamente. O que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui, exatamente. Então, o homem não previu, certo? E não teve como se precaver, não teve como. Não há dúvida de que atravessamos um momento crítico. Em seu sermão profético, Jesus, após ter assinalado os pródromos da grande tribulação que precederia a sua vinda, lembra, com a parábola da figueira, o advento do reinado de Deus, que virá substituir o reinado sacerdotal, transformando por completo a face moral e espiritual do planeta. A explosão da mediunidade, cujos elementos já se fazem notar em todos os lares e ainda mais dentro das igrejas, repetimos, vai ser o acontecimento sensacional do século. A profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém,
verá a sua ampla realização. Vamos dar uma paradinha por aqui. Então, ele está falando na explosão da mediunidade. E a gente vai pegar o livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 2, o que é a mediunidade. E ela diz assim: a mediunidade é a faculdade humana natural que possibilita ao indivíduo o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação entre os dois planos de vida, da vida. É a faculdade dos médiuns, sendo extremamente bela e enriquecedora, quando exercida para fins nobres e elevados. A mediunidade sempre esteve presente na história da humanidade. Os espíritos, em todo o curso dos tempos, entraram em comunicação com seres humanos, assinalando as suas presenças, atestando a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a possibilidade de intercâmbio entre os planos visível e o invisível. As tribos mais primitivas tinham conhecimento dessa possibilidade e aqueles em que o dom mediúnico se especializava eram considerados pajés ou feiticeiros, encarregados de realizar a medicina, entre aspas, primitiva da época, e consultados quanto ao futuro, cabendo a eles interrogarem as forças invisíveis quanto ao êxito ou fracasso das ações que empreenderiam. Na antiguidade, os médiuns eram muito respeitados. Você já deve ter ouvido falar deles, pois eram conhecidos como oráculos, pitonisas, profetas e etc. Na Idade Média, foram considerados bruxos e eram caçados e levados às fogueiras. Assim aconteceu, por exemplo, com Joana d'Arc, a jovem camponesa, que, atendendo às determinações de seus guias espirituais, lutou à frente do exército francês para libertar a sua pátria, e por declarar publicamente que os ouvia e lhes obedecia, foi condenada a morrer queimada. Modernamente, a mediunidade é admitida, reconhecida e, em muitos lugares do mundo, respeitada, embora ainda existam aqueles que a negam, mesmo com todas as evidências e comprovações. O Espiritismo elevou a mediunidade à categoria de missão, mostrando que seu exercício deve ser realizado de maneira altruística e apresentando uma obra básica que propõe uma metodologia altamente educativa, esclarecedora e norteadora, que é o Livro dos Médiuns, cujo autor, Allan Kardec, é o codificador da doutrina espírita. Mas mediunidade não é privilégio do espiritismo. Ela existe e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. Se você observar atentamente, irá encontrar manifestações mediúnicas em toda parte, desde as que estão registradas na Bíblia até nos atuais trabalhos da Umbanda, nos cultos afros, ou mesmo nas práticas evangélicas ou carismáticas. Quando direcionada para o mal, se apresenta como magia negra, rituais satânicos, etc. Como faculdade, a mediunidade é uma só, porém manifesta-se ou exterioriza-se em diversas maneiras. Kardec a divide em dois grandes grupos, efeitos físicos e efeitos intelectuais. E aí ela discorre sobre os efeitos físicos, e sobre os efeitos intelectuais, terminando por citar Emmanuel. A mediunidade, conforme a síntese admirável do espírito Emmanuel, é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. A mediunidade é, por enquanto, o mais avançado sistema de comunicação que existe no nosso planeta. Ela nos permite o intercâmbio com o mundo das causas, o plano espiritual,
de onde viemos e para onde vamos. A mediunidade é sempre um instrumento de espiritualização do ser humano. E Leon Denis, no Não Invisível, no capítulo 4, a mediunidade, no 26º parágrafo. É o livro No Invisível? É. O meu é esse aqui. Essa edição aqui. Tem aí? Não achei o livro, deixa para lá. Depois. Então, no Invisível, capítulo 4, no 26º parágrafo. Dá tempo, Carmen, que já tem um bom pedaço aqui para a gente ler. Diz assim: a mediunidade apresenta variedades quase infinitas, desde as formas as mais vulgares até as manifestações as mais sublimes. Ela nunca é idêntica em dois indivíduos e se diversifica conforme os caracteres e os temperamentos. Num grau superior, ela é como um raio do céu, clareando as tristezas humanas, dissipando as obscuridades que nos envolvem. Eu gosto do jeito que Leon Denis tem para explicar certas coisas, que é um jeito bem poético, né? Muito. Isso. O meu está na página 64. O seu é igual ao meu. Fala, Inês. Eu tenho também, mas eu não pude pegar lá na estante, desculpa. Não, não tem problema, não. Eu não avisei antes. Mas então, eu escrevi aqui. Lê aí o 27º, que nessa página é o segundo parágrafo, mas é o 27º. A mediunidade. Você quer que eu leia? Eu para ler? Isso. Você está com a página aí Eu? junto comigo? A mediunidade apresenta Não, de variedades quase infinitas. efeito físico. Essa Efeitos físicos. Vamos lá. Tá bom. A mediunidade de efeitos físicos é geralmente utilizada por espíritos de uma ordem comum. Ela necessita de um controle atento e firme. É através da mediunidade de efeitos intelectuais, escrita e inspiração, que nos chegam habitualmente os ensinamentos dos espíritos elevados. Para produzir bons efeitos, ela exige conhecimentos bastante extensos. Quanto mais o médium for instruído e dotado de qualidades morais, mais ele oferece recursos aos espíritos. Em todos os casos, o sujeito é apenas um instrumento, porém este deve estar apropriado ao papel que lhe é devido. Um artista, por mais hábil que seja, jamais tirará senão acordes medíocres de um instrumento incompleto. Acontece o mesmo com o espírito em face do médium intuitivo, no qual um julgamento seguro, uma inteligência clara, o próprio saber são condições essenciais. É verdade que vimos sujets escreverem em línguas desconhecidas ou tratar das questões científicas e abstratas, bem acima de seu alcance. Aí estão raros casos que necessitam de grandes esforços da parte dos espíritos. Estes preferem recorrer a intermediários flexíveis, aperfeiçoados pelo estudo, suscetíveis de compreendê-los e de interpretar fielmente seus pensamentos. Continua? Nessa ordem,
de manifestações, os invisíveis agem sobre o intelecto do sujeito e projetam suas ideias no seu entendimento. Às vezes, os pensamentos se misturam. Os dos espíritos revestem uma forma, uma expressão onde se encontram reproduzidos a linguagem habitual e o estilo do médium. Aí ainda, um exame escrupuloso se impõe. Entretanto, será fácil para o observador retirar da insignificância de numerosas mensagens e do aporte pessoal dos sujeitos a obra dos espíritos adiantados, cujas comunicações trazem um caráter de grandeza, um selo de verdade bem acima das possibilidades do médium. Pronto, dá uma paradinha aí. Então, parece ter combinado. Mas a gente sabe, né? O que a gente estava estudando no estudo anterior com a Rose, do Diversidade dos Carismas, né? É muito interessante isso. Então, ele continua falando aqui nos graus do trânsito do sonambulismo, ele fala no estado de vigília, fala nos graus de hipnose, e ele está falando sobre os sentidos psíquicos e os sentidos materiais, né? Os sentidos corporais, tá? E fala também sobre o que é o fenômeno da mediunidade. Eu vou passar para o 32º parágrafo, porque a gente já está terminando o nosso tempo, em que ele fala assim: em graus mais elevados, no estado de hipnose, a exteriorização acentua até o desligamento completo. Ele está falando nos graus, diversos graus de transe, tá? Ou de sonambulismo, e está falando exatamente sobre o que fisicamente, né, o médium, que eles chamam aqui de sujeito, né, faz. Tá? Então, no estado de hipnose, em graus mais elevados, a exteriorização se acentua até o desligamento completo. A alma desligada de sua prisão carnal plana sobre a natureza, seus modos de percepção, de repente descobertos, permitem-lhe abarcar um círculo imenso e se transportar com a rapidez do pensamento. A essa ordem de fenômenos, liga-se o estado de transe que torna possível a incorporação de espíritos desencarnados no envoltório do médium, permanecido livre, como um viajante penetra numa morada desabitada. Aí ele está explicando exatamente essa união de vibrações entre o espírito desencarnado comunicante, né, e o espírito encarnado. Exatamente o que ocorre na mediunidade. Os sentidos psíquicos inativos no estado de vigília na maioria dos homens podem, todavia, ser utilizados. Basta para isso abstrair-se das coisas materiais, fechar seus sentidos físicos a qualquer ruído, a qualquer visão exterior, e, por esforço da vontade, interrogar esse sentido profundo, em que se resumem todas as nossas faculdades superiores e que nós chamamos de sexto sentido. A intuição, a percepção espiritual. É através dele que nós entramos em contato direto com o mundo dos espíritos, mais facilmente do que por qualquer outro meio, pois esse sentido é um atributo da alma, a própria profundeza de sua natureza, e se encontra fora do alcance dos sentidos materiais dos quais ele absolutamente difere. Esse sentido, o mais belo de todos, a ciência o desconheceu até aqui,
Isso é Leon Denis falando, hein? E é por isso que ela permaneceu na ignorância de tudo que toca o mundo invisível. As regras que ela aplica ao mundo físico serão sempre insuficientes quando se quiser estendê-las ao mundo dos espíritos. Para penetrar neste, é preciso, antes de tudo, compreender que nós próprios somos espíritos e que não podemos entrar em relação com o universo espiritual senão através dos sentidos do espírito. E terminando, a última frase do livro de Cairbar Schutel, vou ler o último parágrafo, 12º. Nos últimos dias derramarei do meu espírito... Opa, tá certo. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, que diz o Senhor, né? Foi a frase repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos, que foi a profecia de Joel, repetida por Pedro. Né? Então, chegará um momento que queiramos ou não, todos nós, que já somos médium, né? Né, Rose? Teremos que ampliar os nossos sentidos espirituais e nos comunicaremos da melhor forma possível e entenderemos e trabalharemos com o irmão exatamente da forma como que nós gostaríamos que fôssemos, que alguém trabalhasse conosco, que alguém fizesse conosco, né? Então, com certeza, esse mundo vindouro, a gente percebendo essas modificações todas, esses sinais dos tempos, é o que nos dá uma consolação de que esse mundo não ficará da forma com que nós vivemos hoje. E a certeza que temos é que progrediremos. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre o assunto de hoje? Então, nós vamos encerrar, porque já nosso horário já está no final, ao término, e eu vou pedir a Ana Constantino para fazer a prece de encerramento, por favor, Ana.